A gente também se preocupou em fazer a logística reversa. Por isso que hoje a lata de alumínio é um verdadeiro case de sucesso de reciclagem, com índices acima de 95% de reciclagem há mais de 16 anos. E para que isso acontecesse, esses centros de coleta eles foram importantes. E por que eles foram importantes? Porque eles nos aproximaram dos elos iniciais da cadeia, das cooperativas e dos catadores autônomos. Porque antes disso, a gente tinha uma série de intermediários. E a questão da sustentabilidade também passa por isso, né? Para a indústria estar mais próximo com os elos iniciais da cadeia, porque tem um ganha-ganha, ganha todo mundo, né? A gente junto vem buscando a qualificação profissional, fazer esse catador se tornar um empreendedor e transformar a vida dessas pessoas, gerando emprego e renda. Se a gente não acompanhar a realidade, vai virar, é a lei que não cola. Bobagem, falta alguma coisa, tá certo? Então, o que falta? A gente mudar a realidade, a gente transformar a realidade através das nossas ações. E se o que a gente chama de lixo fosse visto como recurso? Pensar a economia circular é responsabilidade compartilhada. E o que não faltam são soluções trazidas por empresas, pelo poder público e pela sociedade civil. Esse é o videocast da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, que reuniu os principais especialistas e atores dessa mudança para pensar São Paulo, o Brasil e o mundo em diálogo às vésperas da COP30. Nessa 15ª edição do evento, tivemos debates sobre políticas públicas, consumo consciente, justiça climática e muito mais, diretamente do Centro Cultural São Paulo. Agora, você escuta todos aqui. Eunice Lima, diretora de Comunicação e Relações Governamentais da Novelis. A Novelis ela começou a produzir esse tipo de chapa por volta do ano de 1989 e começou a atuar em reciclagem em 96, então antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E desde esse momento a gente entendeu que o trabalho em parceria, a corresponsabilidade era fundamental nesse desenvolvimento. Logo no início, então lá em 96, a Novelis ela trabalhava com parceiros que ajudavam a fazer a reciclagem desse material coletado. Mas, em 2011, ela abriu o centro de coleta próprio. Então, o que significa, gente? A Novelis é uma empresa que está lá no início da cadeia. A gente produz chapa, o nosso cliente produz a lata, o cliente do nosso cliente envasa com a bebida e depois isso vai para o varejo. Então, a nossa responsabilidade foi, desde o lançamento desse produto, dessa chapa no mercado, a gente também se preocupou em fazer a logística reversa. Por isso que hoje a lata de alumínio é um verdadeiro case de sucesso de reciclagem, com índices acima de 95% de reciclagem há mais de 16 anos. E para que isso acontecesse, esses centros de coleta eles foram importantes. E por que eles foram importantes? Porque eles nos aproximaram dos elos iniciais da cadeia, das cooperativas e dos catadores autônomos. Porque antes disso, a gente tinha uma série de intermediários. E a questão da sustentabilidade também passa por isso, né? Para a indústria estar mais próximo com os elos iniciais da cadeia, porque tem um ganha-ganha, ganha todo mundo, né? Os elos iniciais eles conseguem benefícios melhores, mais competitividade, vendendo direto para a indústria, e a indústria também tem os seus benefícios, as suas vantagens com essa ligação. Então, desde o início, a gente entende que essas parcerias foram fundamentais. A gente começou primeiro desenvolvendo um trabalho junto com a Reciclázaro, junto a 10 cooperativas, melhorando as condições das cooperativas e a qualidade de vida dos cooperados, mas a gente entendeu que a gente podia e a gente devia fazer muito mais. Aí a gente também fez uma parceria com a ANCAT, né, o Movimento Nacional aí dos Castadores, e ampliamos esse apoio para mais de 200 cooperativas. Outra parceria importante foi uma parceria que a gente fez com a academia, com a Fundação Dom Cabral.
A Fundação Dom Cabral é reconhecida por treinamentos, por programas para executivos. E a gente fez uma parceria para desenvolver um programa para capacitação de cooperativas, de forma que a gente pudesse ampliar ainda mais o nosso escopo para cooperativas em diferentes níveis de formalização e desenvolvimento, em diferentes regiões do Brasil. E isso foi importante também, essa parceria com cooperativas. Conhecemos o Carioca num evento semelhante a esse, né, Carioca? E desde então a gente tem fortalecido muito a nossa parceria. Primeiro com a Coopercapes. A gente sabe que a Coopercapes é uma referência em termos de gestão de cooperativas. Em função disso, recebe uma série de escolas para visitas. E a gente começou uma parceria proporcionando um espaço lúdico e cultural para que eles pudessem receber essas escolas, um canto de leitura, também fazendo um diálogo com cooperativas para poder escutar as necessidades, as demandas, e que a gente pudesse atuar muito mais diretamente para essas necessidades e essas demandas. As políticas públicas foram se desenvolvendo nesse meio tempo, o que também é fundamental, e a nossa parceria depois evoluiu, junto com a Rede Transforma, um projeto idealizado pelo Carioca e pelo Marcos, e que tem como objetivo atuar diretamente com os catadores autônomos, aqueles que preferem não estar ligados a uma cooperativa, melhorando também não só a qualidade de vida ali das pessoas, mas também proporcionando a compra direta e aumentando o volume. Isso é muito importante para o catador, né? O aumento do volume significa aumento de renda também. Para que o ciclo virtuoso aconteça, é preciso uma série de elementos ajustados. Então, primeiramente, é preciso que todos os elos da cadeia sejam beneficiados. Alguns produtos, né, a gente sabe que eles não têm um valor residual de mercado, mas eles têm um custo para a sociedade. Então, o que a gente precisa fazer como consumidor é ter essa consciência na hora da escolha, né, de escolher materiais que a gente sabe que eles vão efetivamente serem reciclados. Então, o material ser reciclável não é a mesma coisa que o material ser reciclado. Procure saber, né, o índice de reciclagem daquele material, daquela embalagem que você está escolhendo como consumidor. Agora, em alguns materiais, a gente não vê o sucesso. E, na minha visão, é porque algum elo da cadeia não está tendo benefício, né? Esse ciclo virtuoso ele não está se completando. Então, é isso que a gente precisa, né? Que políticas públicas, que as iniciativas das empresas olhem para isso de uma forma holística e que realmente seja possível agregar valor em todos os elos da cadeia. Eu acho que um outro ponto fundamental, né, além das políticas públicas, além do trabalho das cooperativas e dos catadores, do ponto de vista da indústria, é preciso que a indústria invista em capacidade de reciclagem e compre o material coletado, pelo simples fato de que ninguém coleta aquilo que não vai conseguir vender. Então, a lata de alumínio, com certeza, é um material que é coletado, que a indústria compra e que os catadores têm interesse na sua coleta. Em alguns materiais, não existe esse interesse, porque a indústria acaba não recomprando o material coletado. Telines Basílio, Carioca, diretor-presidente da Coopercapes e da Conatrec. Muito me deixa indignado, principalmente, que a palavra catador de material, catador e catadora de material reciclado, se vocês pegarem a Lei 12.305 de 2010, vocês vão ver lá mais de 30 citações ao catador e catadora de material reciclado. No meu entendimento, quando lá no dia 2 de agosto de 2010 essa lei foi promulgada, eu entendia que nós realmente
teríamos um reparo histórico e passaríamos a ser realmente protagonista no que diz respeito à gestão de resíduo. Mas não é bem assim. Algumas lideranças e algumas cooperativas, como a Copercaps, que eu hoje lidero, buscou qualificação profissional, buscou se profissionalizar, até para que a gente pudéssemos chamar a atenção do próprio poder público, das empresas, tá, de que valeria a pena investir numa parceria onde nós temos responsabilidades iguais, que tem que ser compartilhada, e a gente vem crescendo dentro disso. Mas ainda acredito que a gente precisa ter uma fiscalização maior, a gente precisa buscar mecanismo para que esse protagonismo a gente consiga dar aos catadores e catadoras de material reciclado. Dados não oficiais dizem que hoje somos mais de 1 milhão de catadores no país. São Paulo tem uma lei que criou o programa socioambiental desde 2002, e esse programa vem crescendo, vem incluindo cada vez mais catadores e cooperativas dentro do programa, mas ainda carecemos, ainda tem, se eu não me engano, umas 30 cooperativas sendo incubadas para entrar dentro do projeto também, mas ainda a gente carece de um censo para identificar realmente quais são esses números, porque os números que tem hoje são dados oficiosos, não são dados oficiais. A última informação que tive é que hoje, na cidade de São Paulo, somos mais de 20 mil catadores, e a grande maioria está trabalhando de maneira autônoma. Por isso, eu me sinto muito orgulhoso de ter a parceria da Novelis no nosso programa socioambiental, que é o Rede Transforma, que é um programa voltado a dar visibilidade aos invisíveis, que são os catadores e catadoras de material reciclado que trabalham de maneira autônoma. A gente, junto, vem buscando a qualificação profissional, fazer esse catador se tornar um empreendedor e transformar a vida dessas pessoas, gerando emprego e renda. A Copercaps, hoje, eu trouxe até um número aqui, rapidamente, para me mostrar para vocês, 65,5% do nosso quadro são do sexo feminino. Mulheres, que a grande maioria são as responsáveis por seus lares, são mães solos, e que sentem um conforto e uma segurança trabalhando próximo das suas residências. O posto de saúde está perto, a escola do filho está perto, e a gente criou uma rede comunitária onde a gente consegue ter acesso direto a qualquer problema que essa mãe venha a ter. A gente trabalha gerando emprego para jovens, primeiro emprego, 18 anos, que se a gente não adotar esse jovem primeiro, com certeza a bandidagem vai adotar eles. Então a gente tem esse olhar para dentro da comunidade, que a gente não pode deixar esse jovem se perder. A gente trabalha com egressos que erraram, mas pagaram para a sociedade o seu erro, e que, se não tiver uma segunda chance, eles vão errar novamente. A gente trabalha com a comunidade LGBTQIA+, desde sempre. Tá? É uma pauta que há poucos anos vem se falando nisso. E a cooperativa sempre fez a inclusão dessas pessoas, porque são pessoas que sofrem dentro do seu lar preconceito, saem para dentro da comunidade, sofrem um pouquinho mais, e quando chegam no asfalto, aí é um problema mais sério ainda. E a gente trabalha também, 10% do total de 380 dos nossos cooperados hoje são refugiados, que a gente criou um mecanismo para que pudéssemos dar oportunidade para essas pessoas também. Senhores 50 a mais, que o mercado de trabalho diz que são velhos, mas são altamente produtivos. E as cooperativas e as associações têm um papel fundamental para poder incluir essas pessoas dentro e retornar com elas ao mercado de trabalho novamente. Então, assim, a resposta é sim e não, muito mais não do que qualquer coisa. Precisamos criar políticas públicas para que a gestão de resíduo tenha inclusão de forma efetiva dos catadores e catadoras de material reciclado. Hoje, as cooperativas que são habilitadas
dentro do programa socioambiental da cidade de São Paulo, recebe um apoio que é o aluguel, a luz, a água, o IPTU, apoio e auxílio para comprar os EPIs, mas ainda assim carecemos de pagamento pela prestação de serviço que nós fazemos, assim como as concessionárias têm o seu papel e executam com excelência o seu trabalho, nós também fazemos o nosso trabalho, evitando que diminua o tempo de vida útil dos aterros sanitários, melhorando a qualidade de vida, deixando uma cidade limpa. Eu vi outro dia aqui no centro da cidade uma carroça que dizia assim, a frase dizia que o catador faz mais do que o ministro do Meio Ambiente. E essa é a minha opinião. Mauro Haddad, diretor da SP Regula. Eu sou diretor da SP Regula, sou advogado de formação, passei por alguns órgãos no setor ambiental, como secretário de Meio Ambiente, enfim, e agora estou na SP Regula, que é a agência reguladora do município de São Paulo e, como tal, a gente faz a gestão, fiscalização e a regulação, como o Carioca falou, dos 2 contratos de coleta domiciliar. Esses contratos, além da coleta domiciliar, estão dentro, os serviços da coleta seletiva e também a coleta de saúde, com o tratamento, enfim, toda a cadeia desses serviços. A política nacional, que tem 15 anos, focou muito nas cooperativas, focou qual era a situação dos catadores, historicamente. Os catadores estavam nos lixões. E com a ideia de encerrar os lixões, precisa ser feito alguma coisa com os catadores que estão nesses lixões. Então, vamos colocá-los dentro das cooperativas e, com o apoio do poder público, vamos cuidar dessa população, da parte dessa população que precisa desse apoio do poder público. A ideia da política nacional era essa. 15 anos depois, os lixões não acabaram. Algumas cooperativas têm apoio, algumas cooperativas deslancharam, outras não, e os catadores continuam desempenhando esse papel importante, mesmo que fora das cooperativas. E, historicamente, a política pública nunca se direcionou para eles. A verdade é essa, até agora, até 2 anos atrás, mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, que nos debates, além das cooperativas, a gente precisa pensar nos catadores individuais, nos catadores autônomos, de que forma que o poder público chega lá. E o Carioca estava falando aqui de passos de tartaruga, e o poder público, todo mundo sabe, que ele é um grande, demorado, lento, até entender o que está acontecendo, demora muitas vezes alguns anos. Você falou bem que a política nacional ficou 20 anos em debate, já estamos com 15 da execução e nem os lixões acabamos. Para ver como as coisas demoram no Brasil. E aí eu queria começar a fala com alguns números. Nós começamos o evento aqui 10 horas da manhã, são 4 horas da tarde. Eu fiz uma conta aqui muito rápida. Por dia, a cidade de São Paulo, lá no nosso contrato, fora o resto, só nos nossos 2 contratos, no contrato de coleta, a gente coleta 12 mil toneladas por dia. 12 mil toneladas por dia de resíduo, de lixo, que a gente pega das casas e hoje ainda leva para aterro. Enquanto nós estamos aqui, em 6 horas de debate, de evento, eu fiz uma conta, 12 mil por dia, dá 500 toneladas por hora, que dá 4 mil toneladas, que enquanto nós estamos aqui conversando, entraram nos 2 aterros da cidade de São Paulo, os 2 aterros que nós usamos. Fora a coleta seletiva, fora a coleta de saúde, fora os outros serviços que a gente faz. Com 15 anos de debate de política nacional de resíduos. Estava falando aqui mais cedo, na era do engajamento, que nós vivemos, no engajamento das redes sociais, todos nós aqui, porque todo mundo aqui, eu imagino que o pessoal brinca, fala assim, é pregar para convertido, Todo mundo aqui sabe qual é a importância da separação, sabe qual é a importância, provavelmente, além de mim, mais alguém aqui faz compostagem em casa,
né, faz a separação, a gente sabe, a gente está envolvido. Mas o grande debate é como que a gente envolve o resto da população que não está aqui dentro nesse debate. Aquilo que o Natalini e o Saldiva estavam falando aqui mais cedo. É um problema ambiental que gera um problema na saúde pública da população e, mesmo assim, o Natalini trouxe o dado, só 30% das pessoas estão dispostas a abrir mão de alguma coisa do seu próprio estilo de vida para mudar a situação. E se a gente não mudar o nosso estilo de vida, aquilo que eu faço, não vai mudar. Porque a gente tem uma meta de redução de 70% do material, de desvio de material por aterro, que nós temos uma série de coisas que nós estamos fazendo, só que eu não vou tirar 70% daquilo que vai hoje para aterro se eu não começar na primeira lata, se eu não começar no primeiro copo, se eu não começar na primeira garrafa PET. E aí, eu não faço uma tonelada, eu faço uma por uma. A gente tem muito ainda por fazer, né? Eu acho que a política nacional, nesses 15 anos, ela começou a transformar a realidade. E a gente precisa olhar a realidade e falar o seguinte: legal, agora o que da realidade precisa transformar a política nacional? Né, fazer um microajuste, né, um ajuste fino da própria política nacional, porque a realidade se impõe. Se a gente não acompanhar a realidade, vai virar é a lei que não cola. Bobagem, falta alguma coisa, tá certo? Então, o que falta? Né, a gente mudar a realidade, a gente transformar a realidade através das nossas ações, e eu acho que é isso que a gente faz aqui, é isso que a gente faz com as cooperativas, com o setor produtivo que está interessado efetivamente em ajudar, né, como a Novelis, como outros. Semana que vem nós vamos lá na Tetra Pak, que também tem um acordo lá com Carioca, nós vamos lá em Montemor conhecer o modelo lá deles, enfim. Cidade de São Paulo, isso falando, né, bem rapidinho naquilo que nós estamos fazendo aqui com as cooperativas, com os catadores individuais, mas por trás disso toda uma nova modelagem do contrato para a gente ajudar nessa separação. Isso, tempo atrás eu estava num debate parecido com esse, com o pessoal do vidro. O representante não era exatamente do vidro, ele era um envasador, de uma empresa que usa o vidro, né, como embalagem, e aí em determinado momento, uma pergunta como essa, ele vira e fala assim: hoje para a indústria do vidro é mais barato eu ir atrás da matéria-prima virgem do que atrás do caco de vidro. Aí quando a palavra voltou para mim, eu falei: então solucionamos o problema, é só a matéria-prima ficar mais cara. Pô, você está querendo acabar com a indústria. Eu falei: não estou querendo acabar com a indústria. A indústria, e é do DNA dela, né, buscar meios, né, de ter lucro, de ter resultado financeiro. E faz parte dessa busca diminuir seus custos. Então, não é possível que uma turma de 10, 15, 20 pessoas, reunidas numa sala, que a gente não consiga resolver um jeito de coletar vidro. Certo? Para que esse vidro volte para a cadeia produtiva e que a gente pare de ir lá buscar matéria-prima virgem. Vamos usar o caco de vidro. Então, isso é o papel de todo o setor público, desde lá do começo, né, e nesse mesmo dia aí que eu falei dessa concertação para a educação ambiental, lá com o pessoal do Ministério, eu falei: pô, vamos aproveitar a reforma tributária, vamos mexer nisso, para valer, vamos ver aí modelo europeu, vamos criar um fundo para logística reversa, vamos garantir dinheiro para isso, né, na transação, para a gente poder ir atrás, para poder remunerar efetivamente os catadores, né? Veja, eu faço com recurso do Tesouro, coleta seletiva, e levo lá para a cooperativa. Ninguém remunera a prefeitura por pegar produto que deveria estar num sistema de logística reversa. Não deveria estar no setor público, não deveria estar na coleta pública, deveria estar numa coleta dedicada de logística reversa. Mas eu pego, levo lá para as cooperativas. Então, assim, a gente tem alguns instrumentos, é isso que eu falava, né, da gente ver a realidade e usar os instrumentos de mudança.
né, de mudar a realidade. Esses foram os destaques do Fórum da 15ª Virada Sustentável de São Paulo. Quer continuar nessa conversa? Então ouça também os próximos episódios disponíveis. Os links para o nosso site e Instagram estão na descrição.